Olá, vamos falar de investimentos. Então, vamos trazer para vocês mais uma empresa para que a gente possa conhecer a sua história, da sua trajetória e principalmente da sua situação econômica e financeira. E a empresa que nós vamos retratar hoje é uma empresa que tem uma história maravilhosa, uma história de superação, uma empresa que foi lá no fundo do poço, renasceu das cinzas e está vindo com força novamente para o mercado. Empresa que passou por processo de recuperação judicial e agora vem no processo aí já de crescimento. Então, vamos retratar tudo o que vem acontecendo com a empresa. E ressaltando mais uma vez que todas as empresas que a gente retrata aqui no canal são indicações dos nossos inscritos. E no caso dessa empresa da Dexus Participações, é uma série, uma campeã aqui de solicitações. E vamos aqui agradecer a todo mundo que solicitou a Dexus Participações. O Alexandre Lamigo, lá de Joinville, também conhecido como Stanley. Oi, Stanley, que prazer ter você conosco. Muito obrigado pela participação, obrigado pela sugestão. Também o Eli Carlos Zago, que é gremista de carteirinha. Eli Carlos, sucesso para você no futebol, sucesso para você também nos investimentos e obrigado pela participação. Isidoro Abramovic, grande Isidoro Abramovic, um forte abraço para você, Isidoro. Também muito obrigado por estar junto conosco aqui. E também Fabrício Passos. Oi, Fabrício. E aí, tudo em paz com você, Fabrício? Seja sempre bem-vindo ao canal Silas Negro, você está sempre à sua disposição. E o Ney José Teixeira, grande Ney José Teixeira também, meu grande abraço para você, Ney. E agradeço a todo mundo aqui que sugeriu essa empresa e também ficamos aqui sempre à disposição de vocês. Ó, basta entrar aqui, ó, canal Silas Negro, manda sua sugestão e também aproveita, faça a sua inscrição, dá um like e venha junto conosco nesse processo de construção e repartição de conhecimentos. Mas a empresa indicada foi a Dexus Participações S.A., que talvez algumas pessoas ainda lembrem do grupo GPC Participações, né? Então era a antiga GPC e hoje é a Dexus. Mas para que a gente possa contar toda essa história que começa lá na década de 30, através de um dos maiores empreendedores aqui do Brasil, o senhor Antônio Joaquim Peixoto de Castro. Antônio Joaquim Peixoto de Castro foi um dos grandes industriais aqui do Brasil, criador de empresas, isso lá na década de 30 ainda. E uma das primeiras empresas que ele criou foi a Apollo Tubos de Aço, pioneira na fabricação daqueles tubos de aço, foi obra do Antônio Joaquim Peixoto de Castro. E ele, junto também com o Draut Hernani, também foi o fundador da refinaria de Manguinhos, uma das primeiras refinarias de petróleo aqui do Brasil, também surgiu das mãos de Antônio Joaquim Peixoto de Castro. Em 1954, ele também funda uma outra empresa, a Sinteco, que são aquelas colas e resinas para madeira, né? Também foi criação do Antônio Joaquim Peixoto de Castro. Em 1965, ele cria a primeira indústria de formol aqui no Brasil e em 1971, ele também cria uma outra empresa, a Procinte, que na verdade ela produzia metanol, que era a matéria-prima necessária para a produção do formol. Enfim, a empresa ela vinha numa crescente aí. Só que daí chega ali nos anos de 2006, 2007, 2008, a empresa começou a sentir os efeitos ali até da gestão, né, que a gestão deixou de ser boa e aí, consequentemente, a empresa começou a passar por sérios problemas financeiros, tanto é que teve que se desfazer da sua participação na refinaria de Manguinhos e aí, na sequência, ele teve que passar por todo um processo de reestruturação. E nesse processo de reestruturação, aí praticamente reestruturou todo o grupo em 4 empresas, que seria a GPC, que virou a Dexus, né? A Copenor e também a Apollo Tubos, que justamente os tubos vão mais voltados para a construção civil, e a Apollo Tubulars, que daí já são tubos voltados para transporte de óleo e gás, para utilização no setor de óleo e gás. Então, praticamente se resumiu a essas empresas aqui. Já no ano de 2013, até dentro desse processo de reestruturação, não teve alternativa, a não ser entrar com processo de recuperação judicial, e aí já no ano de 2020, esse plano de recuperação judicial surtiu os efeitos e fez com que a empresa já pudesse sair da recuperação judicial. E hoje a empresa vem aí já no seu desenvolvimento, tanto é que daí, depois da saída da recuperação judicial, mudou o nome do grupo GPC Participações para Dexus Participações. Mas para que a gente possa saber hoje como que está a empresa depois de ter saído da recuperação judicial, eu trouxe para vocês aqui os balanços de 2019, 2020, 2021 e também do primeiro trimestre do ano de 2022. Então, vamos aos números.
E aqui estamos então com as demonstrações contábeis da Dexus Participações S.A. referentes a 2019, 2020, 2021 e também do primeiro trimestre de 2022. Então vamos ver através dos números como que vem sendo o desempenho da empresa ao longo desse período. Começando pelo ano de 2019, olhemos aqui esse total do ativo. O ativo é tudo aquilo que a empresa tem dentro do seu patrimônio, 814 milhões de reais. E desses 814 milhões de reais, parte está aqui no imobilizado, que são máquinas, equipamentos, as instalações, toda a estrutura de funcionamento da empresa. E a outra parte mais significativa aqui no capital de giro, que é o ativo circulante. Que o ativo circulante é um dos itens que a gente sempre destaca aqui no processo de análise, pela sua importância no funcionamento da empresa. Uma empresa que tem capital de giro, ela tem recursos para poder trabalhar. Uma empresa com pouco capital de giro, ela começa a ter muitas dificuldades. E o que é esse capital de giro? É a empresa, por si só, ela precisa ter dinheiro. Com dinheiro ela compra estoque, com estoque ela transforma, vira em produto que vende, vira contas a receber, tendo contas a receber, entra dinheiro que compra estoque, que vira contas a receber, que vira dinheiro, enfim. É o capital que vai estar girando dentro da empresa. Então, quanto mais capital de giro a empresa tiver, melhor para o desempenho da sua atividade. E ela fechou em 2019 com 268 milhões de capital de giro, representando 33% de tudo aquilo que a empresa possuía. E desse valor, ela tinha em caixa 11 milhões 984 mil reais, 108 milhões em contas a receber e os estoques totalizavam 90 milhões de reais em 2019. Já para 2020, a empresa aumenta um pouquinho seu tamanho para 845 milhões de reais e o capital de giro pula de 268 para 349 milhões de reais, agora com 41,3% de representatividade. Melhora a posição de caixa, que de 11 pula para 40 milhões, aumenta a contas a receber, que vai para 166 milhões, e também um aumento dos estoques, fechando em 107 milhões. Já para 2021, a empresa aí dá mais um salto, ela vai para 1 bilhão 295 milhões de reais em ativos, bens e direitos para sua movimentação. E o capital de giro vai de 349 milhões para 851 milhões de reais, representando agora 65,7% de todo o ativo da empresa. Fechando com 97 milhões de reais em dinheiro, caixa, banco e aplicação, aumenta aqui o contas a receber a 350 milhões e também o estoque mais do que dobra, vai para 254 milhões de reais. Então vejam como vem crescendo o capital de giro da Dexus ao longo desse período. E agora, no primeiro trimestre de 2022, a empresa fecha com 1 bilhão 405 de ativo, sendo que o capital de giro 953 milhões de reais, 67,9%. Olha só, o caixa pula de 97 milhões para 216 milhões de reais. O contas a receber vai para 388 milhões de reais e o estoque aqui mais uma pequena elevação, 261 milhões de reais. Então vejam que o capital de giro sai de 268 para 349, para 851, para 953 milhões, a posição de caixa de 11 vai para 40, para 97, para 216 milhões. Então vejam como a empresa vem aumentando todos os seus recursos aqui destinados ao giro da atividade. Já na parte de endividamento, vista aqui nesse passivo circulante, dívidas de curto prazo, passivo não circulante, dívidas de longo prazo, totalizando aqui o total do endividamento, né? Naturalmente, 613 milhões de reais. Em 2019, esse endividamento totalizava 75,3% de tudo que a empresa possuía. Portanto, o tamanho da dívida era de 75% de tudo aquilo que ela possuía. Já no ano de 2020, a dívida recuou aqui para 529 milhões, representando agora 62,6%. Então, a dívida cai de 75% para 62%. Em 2021, apesar da elevação da dívida aqui para 765 milhões de reais, o peso da dívida ficou menor, 59,1%. E agora, em 2022, em março, a dívida fecha em 807 milhões de reais, porém o peso dela de 57,4%. Então reparem que o peso da dívida, que era de 75, cai para 62, cai para 59, cai para 57. Então é como a gente sempre fala, que uma empresa para estar numa situação confortável, ela tem que estar com o seu capital de giro em elevação, que é o que ocorre, o seu endividamento em queda, que também é o que está ocorrendo. Então aqui nesses dois quesitos aqui, a empresa está indo muito bem. Já em termos de geração de resultados,
Em 2019, a empresa fechou com um faturamento de 797 milhões de reais. Em 2020, o faturamento pula para 994 milhões de reais. Em 2021, vai para 1 bilhão 774 milhões. E agora, em 3 meses de 2022, já acumula 614 milhões de faturamento, o que nos projeta aqui o faturamento em torno de 2 bilhões e meio de reais para 2022. Então, a tendência aqui do faturamento, 797, 994, 1 bi e 700 e projetando 2 bi e 500 para 2022. E os resultados, 22 milhões de lucro em 2019, 143 milhões de lucro em 2020, 229 milhões de lucro em 2021 e agora para 2021, também projetando aqui um lucro na faixa de pelo menos 280 milhões de reais. São os números apresentados aqui pela Dexus, então mostrando como a empresa vem reagindo, né, depois que saiu do processo de recuperação judicial e como ela vem se recuperando. Então, uma empresa que tinha entrado em processo de recuperação, estava praticamente quebrada e que renasceu das cinzas e hoje apresenta esses números aqui bastante consistentes. Trago também para vocês, nesse quadro, numa colaboração lá do professor Antônio Geraldo Rodrigues, que colabora aqui trazendo as informações para que a gente possa repartir com vocês aqui no canal. Então temos aqui a liquidez geral. A liquidez geral ele vai mostrar o quê? Capacidade de pagamento. Como que a empresa está financeiramente? Ela consegue pagar suas dívidas ou não? Então, começando pela liquidez geral, curto, médio e longo prazo. Em 2019, o índice fechou em 0,62, aumenta para 0,78, aumenta para 1,21 e aumenta para 1,28. Isso quer dizer o quê? Para cada R$1 de dívida que a empresa terá que pagar no curto, médio e longo prazo, ela dispõe de R$1,28. Paga e sobra. Tranquila a situação financeira da empresa no curto, médio e longo prazo. Se formos observar apenas o curto prazo, o dia a dia da empresa, como que está funcionando o setor financeiro da empresa no dia a dia, a liquidez corrente ela sai de 1,21, sobe para 1,60, sobe para 1,98 e fecha em 2,29. Olha a escadinha que vai subindo aqui a liquidez corrente. Isso quer dizer o quê? Para cada R$1 de dívida que ela tem que pagar no dia a dia, ela dispõe de R$2,29. Paga e sobra bastante. Mostrando que a empresa não tem problemas financeiros, a empresa trabalha com folga financeira, trabalha com caixa bem folgado. Já o endividamento também, ele vem apresentando aqui uma queda, 75,3, cai para 62,6, 59,1 e 57,4. De tudo que a empresa tem, ela deve 57,4%. Já nesses outros índices, voltados para a rentabilidade, margem líquida, quanto que ela ganha em relação ao que ela vende? 2,8% em 2019, sobe para 14,5% em 2020, 12,9% em 2021 e 11% em 2022, agora em março de 2022. Então, de tudo aquilo que ela vende, tira custo, tira despesa, tira resultado financeiro, tira impostos, tira tudo o que sobra para a empresa. 11% ainda é a margem líquida. Já a rentabilidade do ativo é quanto ela tem de retorno em relação ao investimento feito dentro da empresa. Ele sai com índice de 2,7%, sobe para 17% e agora em 2021 fecha com 17,7%. Em relação a todo o investimento feito dentro da empresa, ela gerou um ganho de 17,7%. Já para o acionista, é esse quadro aqui que chama mais atenção, rentabilidade do PL. Por quê? Porque todo o investimento feito pelo acionista está no PL. E o lucro gerado pela empresa pertence ao acionista, que daí, através da Assembleia, vai decidir se vai distribuir ou se vai permanecer na empresa, enfim, o que vai fazer. Mas, enfim, o lucro pertence ao acionista. Consequentemente, em 2019, o acionista teve um ganho de 11%. Em 2020, 45,5%. Agora, em 2021, 43,3%. Então, ao ter as ações da Dexus, os acionistas ganharam, nesse ano de 2021, 43,3%. E nesse gráfico aqui, trazemos também agora o comportamento das ações da empresa, como que o valor das ações vem se comportando nos últimos 5 anos. Então aqui nós temos as cotações trimestrais nessa barrinha branca aqui, nessa linha branca, mostrando o quê? Que lá em 2017, cada ação da Dexus era de 75 centavos, na época ainda era GPC, né? Então ele ficou estável aqui durante 2017, 2018 até 2019,
girando abaixo de R$ 1. E a partir de 2019 ele começa a subir. Vai para R$ 1,53, vai para R$ 2, cai de volta, e aí ele começa uma sequência de altas, né? E a partir então de 2020 ele vai subindo de 2, vai para 5, vai para 6, chega até R$ 13, só que quando ele chega em R$ 13, lá em junho de 2021, aí começa uma sequência de quedas, né, que vem agora trimestralmente, fechando em R$ 7,61. Hoje, por exemplo, a cotação está na faixa de R$ 8,82. Isso quer dizer o quê? Que agora, no último dia 24 de maio, quando da gravação desse vídeo, a cotação já estava em R$ 8,82. Então, por aqui você vê o comportamento do valor das ações, quando que a ação estava mais alta, quando que a ação estava mais barata. E nessas barras verdes aqui você vai ver os lucros trimestrais, né? Quando a empresa foi apresentando seus lucros trimestrais. E o último prejuízo registrado pela empresa foi lá em junho ainda de 2018, mostrando que toda uma recuperação da empresa ao longo desse período. E fechando, trago também aqui esses outros indicadores, mostrando qual é o valor de uma ação da Dexus, R$ 5,28, que é o valor patrimonial. O que é esse valor patrimonial? Se pegar todo o patrimônio da empresa, pagar todas as dívidas, o que sobra é o patrimônio líquido. Distribua para todos os acionistas, caberá a cada acionista, a cada ação, R$ 5,28, portanto é o valor patrimonial. Já o valor de mercado, ela é comercializada hoje a R$ 8,82, o que nos dá um PVP de 1,67. Isso quer dizer o quê? As ações da Dexus estão sendo comercializadas com ágio de 67%. No ano de 2021, a empresa gerou um lucro por ação de R$ 2,23, o que nos dá uma rentabilidade de 25,28%. Isso quer dizer, ao comprar ações da Dexus a R$ 8,82 e a empresa mantendo esse volume de lucros, o acionista terá um ganho de 25,28%. No ano de 2021, a empresa distribuiu 84 centavos de dividendos e fechou com PIL, né, o preço barra lucro, de 3,96. Isso quer dizer o quê? Que ao comprar ações da Dexus, o investidor, a investidora levarão em torno de 4 anos para ter o retorno do seu investimento. Tá então, mais uma empresa analisada, Dexus Participações, né? Você que investe em ações ou pretende investir em ações, hoje estamos vivendo aí todas essas turbulências no mercado, até porque é praticamente uma tempestade perfeita, inflação alta, queda de renda, juros alto, o dólar oscilando para cima e para baixo, ano eleitoral, então, nossa, um ano de fortes emoções, né, para quem está investindo. Só que, ao mesmo tempo em que nós vamos ter aí um processo de queda do valor das ações, por outro lado, também surgem as oportunidades, né, de começar a investir, porque o melhor momento para investir é justamente nos momentos de baixa. A hora que as ações estão lá embaixo é o momento de entrar ou de reforçar as suas posições, né, dentro das empresas. Mas o fundamental, escolha bem a empresa. E para escolher bem a empresa, nós temos que avaliar como é que essa empresa está financeiramente, como é que ela está de endividamento, como é que ela está de rentabilidade, saber um pouquinho da sua história, até para saber o que essa empresa faz, de onde ela vem, para onde ela vai, e naturalmente saber se o momento, se a ação está barata ou não está barata, enfim, algumas informações, não só aqui do canal Silas Negro, mas que também você possa escolher outras informações para fazer o seu embasamento, para tomar suas decisões de forma consciente, tomar suas decisões de forma segura na hora de fazer o aporte dos seus recursos. Então, vamos com segurança, vamos com consciência para diminuir os riscos e aumentar as possibilidades de ganho que você vai ter dentro dos seus investimentos. Dito isso, bons investimentos para vocês.